Gravação iniciada, presidente. Bom, pessoal, retomando então a nossa sessão dessa quarta-feira do turno das 9 da manhã. Agora é um processo de minha relatoria, é o número 101 da pauta, contribuinte é JK Prime, gráfica e editora. Basicamente, eu vou relatar assim, o cerne do processo, depois eu entro no relatório, lendo assim, os fatos principais. Esse processo é o seguinte, é uma gráfica, uma editora, em que houve uma auditoria do Ministério Público do Trabalho, um termo de ajuste de acordo, efetivamente, em que existiam os denunciantes que alegavam que eles estavam com trabalho escravo e contratando trabalhadores em horas extraordinárias, né? O Ministério Público do Trabalho fez um termo de ajuste de conduta com, acho que deu um valor acho que de 380 mil, alguma coisa assim, um valor entre 0 e 500 mil, para ele pagar em 3 anos, para eles, a título dessas verbas trabalhistas que não foram recolhidas. E o problema, aí se encaminhou parte de alguns excessos desse processo do Ministério Público do Trabalho para cá. Com isso, se viu que, na verdade, ele tinha umas declarações em DIRF, de retenção de trabalho assalariado, que não tinham sido recolhidas e nem tinham sido declaradas em DCTF. E aí, com base nisso, se autuou o contribuinte oriundo desses valores não declarados, não recolhidos, que constavam em DIRF, efetivamente. Então, esse é o cerne da questão. O que aconteceu? Existia, junto com essa alegação das horas extraordinárias, uma questão que era o seguinte: a criação de uma empresa paralela a essa JK Prime, acho até mais de uma, na realidade, que faziam o seguinte: eles tentavam alocar empregados, aquela prática acho que vocês já até conhecem, para fim de fugir da contribuição patronal e tentar ficar no simples. Eles alocavam formalmente alguns empregados de algumas empresas numa outra empresa, e aí, com isso, tentavam fugir da contribuição patronal do 25,8, efetivamente. Na verdade, os empregados nunca tiveram nessa outra empresa, chamava João Batista Fernandes, e pegaram até, ainda tem um outro detalhe, essa outra empresa, esse é o bojo do processo do Ministério Público do Trabalho. Eles pegaram um encarregado, acho que um gerente de produção lá, para abrir a EPP, onde eles alocavam num outro município alguns funcionários, mas, na verdade, a gráfica continuava funcionando com todos os funcionários no município original deles, que é perto de Campinas, lá. Ou seja, criaram uma empresa no outro município, onde tinham algumas pessoas registradas, mas que, na verdade, tudo isso era só para se fugir da patronal dessa que deveria ocorrer aqui nessa empresa originária, mas os funcionários continuavam trabalhando e tudo na gráfica, efetivamente. Então, esse é o cerne da questão, ou seja, as duas questões têm no processo. Vai ter um depoimento aqui, que eu até vou ler um trecho aqui, onde o próprio contador, junto com o proprietário, confessa que ele fazia isso mesmo, e para fugir do pagamento da patronal, efetivamente. Mas o lançamento aqui é dessa declaração em DIRF, que não existia nem DCTF, nem o recolhimento, código de retenção 0,561. Então, agora eu vou ler realmente relatórios, é um lançamento de RRF, alta de inflação de folhas 35, 60, 63. Houve sugestão passiva solidária de Rafael Siqueira Capini EPP, que é uma pessoa jurídica EPP, que foi elencada como solidária, e ainda tem algumas pessoas físicas, Aldoino Caprini, Renato Siqueira Caprini, Roberto Siqueira Caprini, todos esses membros da família Caprini, tendo sido imputada a seguinte infração: sujeito passivo, não declaração em DCTF, não recolhimento em DARF de RRF, nos meses de 1 de 2009 a 12 de 2010, ou seja, são 24 períodos de apuração mensais. Aí. O contribuinte foi cientificado na forma de 143 a 148, tem os recibos da ciência da autuação. Ele protocolizou a impugnação de folhas 155 a 168, e houve também uma impugnação em outra petição dos solidários, nas folhas 186 a 192. Ambas foram julgadas improcedentes. Eu trago a ementa aí do julgado de primeira instância, aí eu trago o relatório do julgado de primeira instância até a fase impugnatória, que eu acho que resume bem. Então, na verdade, ele vai estar aqui. Olha, a fiscalização esclareceu que a auditoria foi inaugurada em decorrência das informações encaminhadas à RFP pelo Ministério Público Federal. Aí são esses documentos de folha 65 a 133. Esses são os principais elementos de prova do processo, as folhas 65 a 133. Vocês querem já ir olhando enquanto eu relato, que tem esse depoimento e tudo que veio desse processo do Ministério Público do Trabalho, efetivamente. Tem por fundamento a falta de declaração e pagamento de RRF sobre rendimentos de trabalho assalariado, 2009 e 2010. Base de cálculo foi cruzamento da DIRF com os DARF e DCTF.
Então, a autoridade lançadora, fundamentalmente, com base nesse procedimento preparatório, que tem um número aí, que é o que consta dessas folhas 80 e seguintes, que estão nesse bojo, os elementos de 65 a 133 que eu falei, concluiu que a fiscalizada integra de fato um grupo econômico. Também você tem essa acusação dessa empresa JK da outra pessoa jurídica solidária que está informando um grupo econômico, que era Rafael Siqueira Caprini Gráficos EPP, e também que houve uma prática de atos de infração à lei, e aí pegou aquelas 3 pessoas filhos, Alduíno, Caprini, Rafael e Roberto, e também imputou eles à sujeição solidária com base no 353 do CPI. Aí está relatado isso. Houve agravamento, porque no curso da ação fiscal eles nunca responderam a nenhuma intimação, e também houve qualificadora pelo fato de se ter assumido que a fiscalização achou que ficou caracterizado o dolo, tendente a impedir a coisa de fatiador contra essas infrações, objetos de autuação. O conteúdo foi certificado, acostou as altas impugnações. Agora, eu vou falar dos argumentos dele um pouco, tem muita coisa que se repete no recurso voluntário, eu só vou falar uma vez dos argumentos do contribuinte. Ele acha que, na verdade... Heitor, entendi. Teve agravamento por conta de não atendimento às intimações e qualificadora também. Qualificadora por dolo? Eu falo por dolo, referente a essa ocorrência de 24 meses sem ter havido nem recolhimento e nem declaração desses valores de IRR. Então, ou seja, deu 225%. Deu, isso, 222, 250, isso mesmo. Então, é 220 e poucos por cento. As argumentações dele de impugnação são, primeiro, insuficiência probatória. Ele acha, na verdade, que não teria sido juntado aos autos as declarações ou documentos que permitiriam a impugnante saber ao certo como foi feito o cruzamento de informações de FIDARF. Ele acha que não aprova, e é uma outra alegação dele, de que ele efetivamente pagou o salário aos empregados. Ele acha que, para ter o fonte retida, outra alegação dele, ele teria que provar que houve pagamento aos empregados. Então, sem a prova de pagamento dos tributos, também não existiria como se falar que há imposto da fonte devida, segundo a argumentação do contribuinte. Quanto ao agravamento agora, primeiro, ele diz que, na verdade, que não teria recebido as intimações e reintimações, apresentar esclarecimentos de documentos, em que pese existirem os comprovantes de entrega, eles nunca chegaram ao conhecimento da impugnante. Essa é a argumentação dele para o agravamento, para ele não ter respondido às intimações, e que não houve nenhuma tentativa de embaraço à fiscalização. Ele adenda isso também nessa argumentação quanto ao agravamento. Quanto à multa qualificada, ele passa a atacar a validade e eficácia do texto redigido pelo MPT, ou seja, dos elementos de prova que eu falei que está no 65 até 133. Ele diz que, na verdade, não seria possível nem verificar a integralidade do texto, que ele diz o seguinte, que o texto não está em sua integralidade nos autos, primeira oposição que ele faz a esses elementos de prova dos autos, e nem tem as assinaturas dos depoentes. Ele diz também ainda uma terceira alegação, além desse problema da assinatura da integralidade, que não teria nesse documento uma especificação do período base em que estaria referindo aqueles depoimentos. Vocês vão ver que tem um depoimento aqui do proprietário do contador, efetivamente, ele diz, olha, mesmo os elementos ali, não tem como eu afirmar a que período se refere aquelas infrações que estão ali se tratando no processo do Ministério Público. Então, ele conclui, em resumo, que o fisco não poderia, sem uma prova específica aplicada ao período atuado, simplesmente considerar que o contribuinte agiu com intuito fraudulento. Então, ele defende a afastamento da qualificadora se não serve de impugnação. Ele aí entra com aquela argumentação tradicional que a gente já conhece de princípio da proporcionalidade, razoabilidade, verificação ao confisco com relação aos percentuais das multas. Subsidiariamente, diz que não poderia ser aplicada a taxa Selic, a atualização da multa de ofício. E, então, ao final, ele também repisa a inconformidade, mas agora ele tenta dizer o seguinte, esses elementos de prova, como ele já elenca como inválidos anteriormente, também não serviriam para fim de caracterização de grupo econômico entre ele e a CEPP, que está no polo passivo, junto com essa empresa JK, editora e gráfica, efetivamente. A seguir, tem uma protocolização de impugnação dos solidários. Novamente, vem a mesma impugnação, de que no relatório não há indicação de que quando, ele fala novamente de não haver o período certo, efetivamente, aí ele também, agora, adenda uma outra coisa. E como ou qual dos sócios imputados queria praticar atos com excesso de colisão em infração à lei, ou seja, ele se insurge, como ele acha que não está corretamente especificado qual seria esse ato
que deu margem à acusação de ato com infração à lei de contrato social ou estatuto. Então, ele acha que não há prova de que só as pessoas físicas impugnantes agiram no termo do capítulo 135 do Código Tributário Nacional. Então, eles defendem o cancelamento da imputação de responsabilidade solidária. E aí eles voltam com a tese ao final, os solidários, de que esse elemento que veio do Ministério Público do Trabalho não poderia ser utilizado como meio de prova, porque assim os interessados também, por esse outro argumento de suficiência probatória, também deveriam ser afastados do polo passivo da autuação. Foram cientificados da decisão de primeira instância 17 de 2014, conforme folhas, eu cito as folhas aí, em 17 de 3 de 2014, alguns, 18 de 3, outros e 20 de 3, outros, não tem tempestividade aqui, as impugnações voltam, os recursos voluntários voltam em 15 de 4. Então, ainda que para essas pessoas que receberão a 17 de 3, o recurso tempestivo eu já adianto, mas eu botei as datas aí para registrar no relatório. Então, em 15 de 4, tem o recurso autuado inicialmente, ela acrescenta aqueles argumentos que eu já reproduzi aqui, necessidade de busca pela verdade material, que não se poderia presumir a má-fé dos contribuintes, traz uma jurisprudência do caso dessa má-fé dos contribuintes, e ainda traz uma citação doutrinária acerca do estudo da presunção e da provinciária. Ele acha que, na verdade, houve uma presunção do fiscal quanto à validade das informações expressadas pela recorrente no âmbito daquele processo do MPT, só que não se autuou com base nessas presunções e não com a busca da verdade material que ele público que deveria ter sido observada nos autos. E volta a dizer que não tem elementos de prova que houve comprovação no sentido de que tem a ver com pagamento de salário aos empregados, efetivamente. Então, diz que, na verdade, não tendo prova de valores de pagamento a empregados, não tem prova de que há IRF devido. Então, por esse motivo, deveria se cancelar o auto de infração, quer por nulidade, quer por cerceamento de direito de defesa do contribuinte. Aí ele traz um argumento que é o seguinte, que como esse documento do MPT trata justamente de descumprimento de normas trabalhistas, não houve o pagamento de salário. Ele tenta fazer essa argumentação. Logo, não há retenção e recolhimento de IRF a ser cobrado pelo contribuinte, então, de se afastar o auto também com base nisso. Ele tenta argumentar que, como está discutindo lá o descumprimento de norma trabalhista, ele nada pagou. É um argumento que ele traz agora em sede de recurso voluntário. Quanto ao agravamento da multa, diz que a intimação agora não foi regularmente gerada pela autoridade fiscal, e ele começa a ter um argumento que é um pouco diferente. Ao invés de ele dizer que só não recebeu, ele passa a dizer que deveria ter sido precedido de uma intimação pessoal pela autoridade autuante. Aí ele volta com o argumento que não recebeu, mas ele diz que, teoricamente, teria sido precedido. Primeiro a intimação pessoal e depois a intimação via postal. Quanto à qualificadora, agora ele repisa os argumentos de que no documento do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região não é possível verificar a integralidade do texto e nem a assinatura dos depoentes, que não se especifica um período efetivamente, e que, então, sem uma prova específica relativa ao período autuado, não há como se considerar contribuinte de conteúdo fraudulento, então tem que ser afastado da qualificadora da multa aplicada e traz de novo só a citação ao artigo 112, aquele artigo do PROREL, na seara tributária, reiterando que não há prova nos autos da fraude, muito menos do suposto dolo. Volta a reproduzir questões de aplicação de princípio de razoabilidade e proporcionalidade para a aplicação das multas, e ele defende aqui, nesse item A.5 do meu relatório, que, na verdade, ele acha que, na verdade, nós teríamos que analisar a constitucionalidade sempre, que seria dever do agente administrativo respeitar os princípios indiscutíveis na Constituição, ou seja, ele baixa também nessa questão de não se poder analisar a constitucionalidade de normas efetivamente. Basicamente, ele diz o seguinte ao final: é poder dever do julgador administrativo em aplicar as normas para os princípios constitucionais, sob pena de ferir a Constituição. Reitera, por fim, os argumentos quanto à possibilidade de taxa Selic sobre a juros de multa de ofício e impossibilidade da utilização do documento do MPT para a aquisição de grupo econômico, ou seja, basicamente é alguma reprodução da impugnação, em sua maior parte, com alguns argumentos acrescentados ao recurso voluntário da autuada em si. Então, o pedido final é o provimento do recurso de cancelamento do auto. Ele, em 15 de 4 de 2014, agora os contribuintes solidários protocolizam um recurso conjunto,
está nas folhas 320 e 329. Nesse recurso passa a existir uma alegação, que também, óbvio, não existia anteriormente, de vista na decisão recorrida, porque teria se trabalhado somente com suposições, enquanto as alegações dos estados não são passíveis de prova, e ele passa a dizer o seguinte, que não se analisou na decisão recorrida de primeira instância o mérito da impugnação, uma vez que, em momento algum, se tratou do artigo 135 do CTN, do Constado da Responsabilidade Solidária, e os casos em que são admitidos sua aplicação. Ele entende nula a decisão pelo fato de não ter sido abordado, então, esse artigo 135 do CTN na decisão impugnada, decisão recorrida, e, então, não se considerou os fundamentos jurídicos da defesa, e assim teria sido violado os princípios da ampla defesa contraditória e cerceado os direitos de defesa dos recorrentes. Então, primeiramente, eles pugnam pela declaração de nulidade de decisão para que a decisão seja proferida em primeira instância. No mais, repetem a linha de defesa já trazida em sede de impugnação, assim, muito bem citado pela autoridade de primeira instância, citei agora aqui o que disseram na autoridade de no refis que não há nenhuma indicação de quando só seriam praticados atos de preservação à lei, quando social e estatuto, ou seja, não há indicação de quando teria sido praticados os atos que se imputou como passíveis de subsunção 1353 do CTN, e então ele entende que não havendo prova, efetivamente, que os recorrentes agiram no termo desse artigo 135, tem que ser cancelada a imputação da responsabilidade solidária. E, finalmente, eles novamente falam que não se poderia utilizar o documento do Ministério do MPT a fim de que seja afastado assim, a responsabilidade solidária dos autuados e também da empresa da EPP, porque a EPP também está na questão do Grupo Econômico 124.1, está sendo acusada a responsabilização solidária da EPP. Então, eles requerem o provimento do recurso para cancelamento da imputação, excluindo qualquer cobrança e, adicionalmente, que seja declarada a declaração de formação de grupo econômico e responsabilização de terceiros. Eles querem que se afaste a declaração de grupo econômico e a responsabilização de terceiros também, por manifesto a ausência de provas é o fundamento deles. Então, esse é o relatório. Pessoal, se vocês quiserem algum esclarecimento aí sobre o relatório, estou à disposição. Aí. Posso seguir ao voto? Bom, então, esse item 5 do meu voto é só uma questão da tempestividade, os recursos são tempestivos, então eu conheço os recursos, passo a sua análise. Então, agora eu vou analisar primeiro o recurso voluntário da autuado. Inicialmente, quanto à necessidade de busca pela verdade material e alegação de utilização de pagamento de presunção e insuficiência probatória contra os pagamentos realizados, entendo que nenhum reparo a se fazer ao julgado recorrido. Eu me alinho ao entendimento que, uma vez sendo sido realizada a apresentação da DIAS pelo contribuinte, contendo a declaração de imposto na fonte decorrente de pagamento de valores de trabalho assalariado, todavia, sem a existência dos correspondentes declaração em DCTF e recolhimento em DARF, caberia ao contribuinte o ônus de comprovar satisfatoriamente sua alegação de inexistência de pagamento e de não ocorrência de valores devidos. Ou seja, ele declarou em DIRF, uma declaração de iniciativa dele, não declarou em DCTF nem recolheu em DARF os valores, e ele, então, teria que ele comprovar que esses valores não seriam devidos no meu intuito, ou seja, o ônus da prova seria dele no sentido de desconstituir essa imputação que foi oriunda da própria declaração do contribuinte. Quanto à alegação dele que os elementos de folha do MPT, de folhas 65 a 133, se referem a descumprimento de normas trabalhistas, veja bem, eu acho que isso não é suficiente para afastar a gente de valores devidos, porque o que acontece? Ali só se evidencia, eu seguindo meu voto aqui, a existência de litígia de valores adicionais não pagos, oriundos de trabalho em horas extraordinárias e de manutenção de alguns trabalhadores sem registro. Ou seja, eu não posso dizer que, pelo fato de se discutindo ali, que houve um não pagamento de horas extras e de pagamentos de empregados não registrados, que os pagamentos registrados em DIRF não ocorreram em si. Ele tenta construir essa argumentação. Alguns trabalhadores em registro, efetivamente, não elidem a efetiva realização dos pagamentos de restrição declarados em DIRF. Aí eu trago aqui por que eu também concluo nesse sentido, efetivamente. Os próprios elementos de folha 96 e 114, vocês vão ver que eles têm alguns elementos que mostram que ele tinha empregados, efetivamente, e agora eu acho que esse item 9, era bom que vocês lessem, que é o cerne principal. Acho que são uma página e meia, onde tem as declarações do sócio proprietário da empresa e do contador, na verdade, um dos sócios proprietários, na verdade, são sócios conjuntos em iguais percentuais de participação societária, acerca disso aqui. Então, na verdade, o contador disse o seguinte, que ele providenciou uma abertura de firma para esse senhor João Batista Santos Fernandes, que é ex-empregado da JK Plini, era esse aquele gerente de produção que eu falei para vocês,
que a empresa, esse é o contador da empresa falando, que a empresa tem endereço situado em Nazaré Paulista apenas para efeitos fiscais, já que não exerce nenhuma atividade naquele município. E no endereço informado, ou seja, de Nazaré Paulista, teria apenas uma pessoa responsável por um condomínio, que recebe correspondência de várias empresas, que o endereço do senhor João Batista, que é o titular dessa empresa que foi aberta aí, serve apenas para recebimento de correspondência, e no imóvel encontra-se apenas uma mesa, sem nenhum empregado. Que a empresa J. Caprini tem endereço no mesmo condomínio para fins fiscais, e que a tributação do ISS na Nazaré Paulista é de 2%, enquanto em Campinas é de 5%. E que este é o fato motivador dessas empresas manterem endereço na Nazaré Paulista. Que tanto a J. Caprini como a empresa do senhor João Batista não exerce nenhuma atividade na Nazaré Paulista, apenas em Campinas, que embora a J. Caprini tenha endereço em Nazaré Paulista apenas na Rua Maria Tereza de Conceição, 273, do mesmo prédio onde está localizada a empresa do senhor João Batista. E o senhor João Batista foi empregado a J. Caprini em 94 e 98, ele já era empregado de impressor de corte e vinco. Em 99, a J. está passando por dificuldade financeira, e por conta disso, comprou a abertura de empresa em nome do senhor João Batista, para que uma parte funcionária da J. Caprini fosse registrada nessa nova empresa, com o objetivo de redução de pagamentos de impostos. Particularmente, ele vem, o que eu falei no início, Previdência Social, já que na modalidade de EPP, a empresa é isenta do pagamento da Previdência Patronal em torno de 25,8%. Esse fato acontece até a presente data, isso foi em 2010, esses termos de declarações, efetivamente, e aí em 2011, lavrou o alto, e que esse fato geraria uma economia de R$30 mil por mês para a J. Caprini. Que a empresa João Batista, essa empresa que foi aberta na Nazaré Paulista, já teve 120 funcionários, que isso aconteceu há cerca de 5 ou 6 anos, e que São João Batista, após a abertura da empresa em seu nome, voltou a ser empregado da J. Caprini, isso tem uma confusão, ex-empregado, depois ele continuou sendo empregado no depoimento, efetivamente, e que ele atualmente exerce o cargo, eu tomei como validade essa última declaração, que me parece bem clara, gerente de administração de pessoal, exercendo a chefia dos empregados registrados na sua empresa, e que todos os empregados da empresa São Batista sempre trabalharam para a J. Caprini em si. Que os empregados trabalham em vários setores, como impressoras, brochuristas, auxiliares de escritório, e que São João Batista tem uma renda extra de 3 mil pela cessão de seu nome. Até falar de cessão de seu nome. Ele cede o nome realmente para a gráfica, é só alocar funcionários junto à empresa que foi aberta no nome dele. Toda a administração é feita pela J. Caprini, e o depoente, agora o contador, é contador autônomo, e também administra a empresa do senhor João Batista, recebendo os honorários apenas da J. Caprini. As despesas da abertura foram pagas pela J. Caprini, e o senhor João Batista já otorgou a procuração para o depoente por diversas vezes para realizar homologações de trabalho junto ao sindicato da categoria, a datação da Receita Federal, e que o senhor João Batista também otorgou a procuração ao senhor Renato Siqueira Caprini, na setor de acordo coletivo, efetivamente, que ela emite uma nota fiscal, essa empresa fictícia, né, para a gente pelo depoimento, que ela emite uma nota fiscal para a J. Caprini, mas só que vocês vão ver depois, ele vai dizer que essa nota nunca foi paga. Que até dezembro de 2010 a empresa tinha uns trabalhadores sem registro, por isso a questão da autuação do Ministério Público do Trabalho, que eles trabalhavam apenas em picos de produção, e que chegou até 10, 15 trabalhadores nessa questão de ser freelancer, efetivamente, e que cumpriam uma jornada de 12 horas. Esse que é o cerne que, na verdade, provocou a Justiça do Trabalho aqui. Eles não eram registrados, trabalhavam 12 horas por dia, e alguns dos trabalhadores denunciaram essa empresa, diziam que estavam fazendo trabalho escravo, e aí tudo começou esse processo, que, na verdade, a gente está aqui só com o final dos depoimentos do contador, e depois vai ter o do sócio da empresa em si. Apenas o funcionário Enzo realiza jornada de 12 horas, que os salários são pagos com um dia da atraso, é o contador falando. O salário do funcionário padrão é R$ 983, e que os trabalhadores freelancers são brochuristas e colocam espirais em cadernos e tal. E que no ano passado houve uma auditoria, o Ministério do Trabalho de Campinas, tem um auditor fiscal do trabalho, do Gil Vicente, que lavrou vários autos de infração, versando sobre excesso de jornada na empresa. Após a solicitação do procurador, o Escritório de Contabilidade encaminhou fax cópia do contrato social da João Batista Santos Fernandes, que é a empresa desse senhor João Batista Santos Fernandes, da J. Caprini, foram juntados aos autos, e aí passa a ter a questão de um dos sócios proprietários da J. Caprini, Roberto Siqueira Caprini. Aí tem a qualificação dele, ele confirma, aí que vem, eu acho que o cerne também é importante, confirma todos os fatos narrados pelo senhor Antônio Gomes Pereira Filho, ele é sócio dos irmãos Renato e Rafael na empresa intitulada, Rafael Siqueira Caprini FQ, EPP,
que a referida empresa mantém 300 empregados contratados, que o depoente é detentor dessa 45% dessa empresa, que seu irmão Renato possui 45%, que o irmão Rafael possui 10%. Ressaltou, então, o empreendimento é para contas do nome de Rafael Siqueira Caprim. Ou seja, Rafael Siqueira Caprim é o nome da EPP, né? Então, mas eles têm 45, 45 e 10, os 3 irmãos, efetivamente. Que a J. Caprim, por sua vez, que é autuada aqui, pertence ao depoente, seu irmão Renato e seu pai Aldoino, ou seja, na verdade, também aos 4, da forma do contrato social. Tem um contrato social, se vocês quiserem ver, está anexado também às aulas da J. Caprim em si, e que todos os rendimentos da João Batista Fernandes é destinado à J. Caprim, que ela remunera todos os empregados da João Batista Fernandes, e que a J. Caprim não paga os valores requisitos na Equidem. Ele não diz que aquela nota que a João Batista, que foi aberta em nome do empregado da empresa em Nazaré Paulista, para alocar alguns dos empregados, que essa nota que essa empresa emite para a J. Caprim não quer pagar. Não paga os valores descritos na nota mensalmente, e que o senhor João Batista recebe 3 mil por mês para que sejam feitas as transações. Então, pessoal, esse é o cerne aí, efetivamente, todo o que a gente está. Então, eu acho, agora seguindo meu voto, que a partir dos elementos constantes dos autos, houve a ocorrência de pagamento a empregados, como vocês veem aqui, a questão é de onde se aloca cada um dos empregados. Eu não posso, por esse depoimento, excluir que houve pagamento aos empregados, conforme o contribuinte alega que não teria havido, efetivamente, conforme declarado em dia. Efetivamente, então, eu não tenho nenhuma outra evidência que não a declaração do contribuinte que apontou para pelo fato disso aqui está se tratando de comentário trabalhista, no sentido de que não tenha havido esses pagamentos. Então, eu nego para o primeiro recurso voluntário contra essa alegação do contribuinte que não tenha havido esses pagamentos declarados em dias. Também acho devidamente motivados os autos de infração e o acórdão recorrido, ambos de forma clara e objetiva. Acho que foi oportunizada a recorrente ampla defesa contraditória, exercício a partir da instalação dessa lide, cristalino que desde a lavatura dos autos de infração. Efetivamente, o cerne da questão é os valores que foram declarados em dias e não foram recolhidos efetivamente pela autuada, nem declarados em DCTF efetivamente. Então, ele exerceu, ao meu ver, a ampla defesa contra essa acusação, que está bem claro desde o início, não está falando essencialmente de direito de defesa, é meu posicionamento também. Consoante assim exposto, eu acho que a decisão recorrida não se utilizou de presunção, ela afirmou a livre convicção dela a partir dos elementos de prova constante dos autos, se revelaram não entender daquela titularidade suficiente para sua decisão no sentido de manutenção do auto de infração. Então, na verdade, eu também afasto aquela questão da nulidade da decisão por ter sido baseada em presunção. O que eu entendi é que, pela base desses elementos, se verificou que há toda a evidência de que houve pagamento nos termos da dívida a empregados realizado e que não foi declarado em DCTF, nem muito menos recolhido via DART. Agravamento da multa, eu tenho um posicionamento, acho que eu vou resumir aqui, que eu acho que, na verdade, acho que eu já até falei aqui nesse colegiado, eu acho que esse posicionamento não é unânime no CARF, eu acho que esse dispositivo, na verdade, é para reforçar o poder da fiscalização, efetivamente. Então, sempre que eu tenho um poder fiscalizador no sentido de dever de colaboração do contribuinte violado, ou seja, quando a intimação é ignorada, eu até uso esse termo aqui, ignorado entre aspas, eu acho que se violou esse dever de colaboração, então tem um agravamento. Sei que, na verdade, tem alguns posicionamentos diferentes, no sentido de que, quando é só elementos de defesa do contribuinte, às vezes não é aplicado o agravamento, algumas pessoas defendem isso, ou alguns, quando a fiscalização consegue ter acesso aos elementos que não foram produzidos pelo contribuinte por outra forma, também poderia, mas não é esse meu posicionamento, então eu vou manter o agravamento, porque eu acho que, na verdade, ele está se tratando só de reforçar o poder da fiscalização, e quando no agravamento não assim, obrigar o contribuinte a colaborar com a fiscalização, e quando se ignora a intimação, como é o caso aqui, não houve resposta alguma do contribuinte, a hipótese de necessidade do agravamento está caracterizada, e eu mantenho o agravamento. Então, eu falo até aqui que eu acho que tem uma similaridade com aquele tipo omissivo do homicídio próprio, acho que porque normalmente se usa no direito penal, mas, assim, só questão de fundamentação teórica para esse meu posicionamento em si. Vocês já devem ter cada um seu posicionamento, se é agravamento ou não. Mas, nesse caso aqui, o que se tem, faticamente, é uma série de termos de início que não foram nunca respondidos pelo contribuinte. Em termos de início, desculpe, em termos de intimação, que nunca... O termo de início de reintimação, eu sei que tem 5 ou 6 termos que não foram respondidos pelo contribuinte, acho que umas folhas 4 a 34, se vocês quiserem ver até a quantidade de termos, efetivamente, que foram objeto de entrega ao contribuinte, comprovada sem resposta alguma. Então, eu mantenho o agravamento da multa.
Fala aqui da validade das estimações realizadas, que isso é importante, porque ele alega em algum momento que não recebeu efetivamente. Trago mesmo a fundamentação da primeira instância, no sentido de não haver hierarquia entre a intimação por via postal e a pessoal, efetivamente. Então, e tem os ARs todos aqui, então eu acho que foram reguladas as intimações, diante dessa regularidade de intimações e do meu posicionamento anterior, no sentido de agravamento, quando não há resposta à intimação, eu mantenho o agravamento a 112,5, efetivamente. Eu vou até tirar 112,5, porque vai ficar confuso, porque tem a qualificador. Eu vou manter só o agravamento da multa lançada. Quanto ao qualificador, efetivamente, eu uso aquele posicionamento que eu adoto aqui da Câmara Superior, no sentido de que teria que haver relevância e reiteração da conduta, uma vez que eu mantive o lançamento, são 24 períodos de apuração, acho que é bastante, assim, de relevante também porque eu acho que são valores relevantes e também a recorrência é clara pelo fato de, ou reiteração, conforme se queira chamar, pelo fato de não se poder dizer aqui que é o voto do Rafael, que poderiam ter, por 24 meses, ele ter errado quanto à declaração em DIRF e em valores relevantes, efetivamente, ela faz essa possibilidade de erro, efetivamente. Então, eu acho que não há como se analisar o dolo sem esse binômio relevância e reiteração, e eu acho que esse binômio está presente aqui, então eu mantenho a qualificadora, efetivamente, também aplicada à JKP, efetivamente. Tem um quadro, se vocês quiserem ver todos os períodos objeto da autuação, está nas folhas 5.4 e 5.5, efetivamente, aí estão certinho lá os valores omitidos em DIRF, e a recorrência está nesse próprio quadro que mostra quantos períodos de apuração foram objeto da declaração sem recolhimento e sem declaração em DCT. Agora, enfrento a questão da não integralidade do texto. Eu acho que, na verdade, não teria como nenhum complemento do texto refutar esses valores dessa confissão que eu trouxe para vocês, que são bastante esclarecedores, eu acho, o que estava acontecendo aqui no cerne do processo. A não reprodução da assinatura dos contribuintes, eu acho que também não tem problema, porque há uma autenticação digital desses elementos aí anexados do MPT, e eles são elementos do próprio Ministério Público, aqui, a Receita Federal. Então, na verdade, eu acho, e ele não traz ainda, isso é importante, nenhum elemento que prove que esses elementos de prova podem ser não autênticos. Ele joga a alegação sem nenhum momento, ou seja, eu tenho evidência de autenticidade, e nenhum momento traz elementos que poderiam dizer, olha, você está vendo isso aqui, essa página aqui, alguma coisa, efetivamente, não é autêntico, eu fiz alguma declaração que não consta, e não traz, efetivamente, ele simplesmente dá a declaração, olha, faltou a assinatura e faltou isso aí, na verdade, com isso aí, esses elementos não podem ser utilizados pela Receita Federal para fim de autuação. Quanto à aplicação de princípios constitucionais implícitos, de forma a analisar isso aqui, eu uso o 26A de 7235 e a súmula CARF para dizer que a gente não pode afastar o dispositivo legal vigente, por causa da questão da multa, né, que ele disse, na verdade, tem que ter proporcionalidade, razoabilidade e obrigação com o fisco. Aí está a súmula CARF número 2, então, na verdade, afasta essa argumentação também. E aí, quanto à incidência de juros sobre a mora, eu uso um voto da doutora Viviane aqui, no sentido de que eu entendo que juros sobre a mora é devido, e além dessa fundamentação, eu trago, que agora acho que a súmula 108 já esclareceu isso, efetivamente. Eu usava a súmula 4, claro, porque o juros Selic incide sobre o débito, efetivamente eu achava que o débito compunha isso, e agora eu usei a súmula 108, que eu acho que é bem clara, incide em juros moratórios, que é a da taxa de referencial Selic sobre o valor correspondente à multa de ofício em matéria simulada, com vinculação a esse colegiado desde 2/4/2019, eu trago a súmula CARF 108 sobre o juros sobre a multa. Então, também nego quanto a isso aqui. E quanto à não utilização dos elementos do MPT, que é uma alegação para fim de caracterização do grupo econômico, que é uma alegação que vem no recurso da JK Prime, eu também, como eu já, teoricamente, concorri pela validade dos elementos anteriormente, eu acho que não tem como afastar, que é a mesma alegação de falta de autenticidade e de imprestabilidade para a utilização para fim de caracterização de grupo econômico. Eu acho que se foi prestável para utilizar como elemento de prova na seara do processo, a mesma alegação é para a caracterização do grupo econômico, eu também afasto esse pedido do contribuinte. Então, diante do exposto, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário de iniciativa da autuada em si. Os responsáveis solidários, efetivamente, eu trago aqui a manifestação
da autoridade de primeira instância, inicialmente. Para quê? Lembre-se que tem um argumento aqui inicial de nulidade da decisão recorrida, porque, no caso dos solidários, eles estão alegando que não teria sido enfrentado pela autoridade julgadora de primeira instância, questão 135. Eu trago um parágrafo aqui onde eu grifei, que diz assim: caracterizada a relação de controle e administração entre a sociedade J. Capim e Rafael Capim, ou seja, 1, 2, 4, está aqui abordado, bem como a prática de atos de gestão com acesso de poderes em relação à lei por parte dos sócios, a que se mantida a responsabilização solidária das pessoas ao lado. Ou seja, houve uma conclusão aqui com base nos elementos de prova de que haveria a defensoria pode até discutir se tem as provas suficientes ou não. Mas dizer que houve nulidade por não enfrentamento da decisão recorrida, eu entendo que não houve, efetivamente. Aqui se fala também em ajustes dolosos. Se vocês pegarem aqui o contribuinte, em algum momento, olha aqui, lá em cima, no julgamento de primeira instância, ele diz o seguinte: a autoridade lançadora evidenciou o vínculo existente entre as sociedades EPP, a Rafael Siqueira, EPP e a J. Caprim, bem como os ajustes dolosos, efetivamente, como já referido. Efetivamente. Então, na verdade, se fala em ajuste doloso em si. Então, o que eu acho que, uma vez se negando a impugnação, eles tendo mencionado isso na decisão de primeira instância, eles concluíram com base nisso aí, houve um controle e administração único entre a autuada e a Rafael Siqueira Capim e EPP, e houve ajustes dolosos, efetivamente. Então, na verdade, não houve nenhum tipo de não enfrentamento de argumento para a nulidade de decisão recorrida, como tentou alegar o contribuinte. Também a validade, utilização de suposição e presunção em validade das provas, é a mesma argumentação que eu já usei na autuação, quando analisei o recurso da autuada. Pegou emprestado a mesma fundamentação para afastar essas alegações de que não poderiam se usar as provas. E nem com recorrido, eu entendo que esse excerto desse depoimento que eu trouxe, que eu reproduzi acima, é bem claro no sentido de caracterizar a conduta infracional de responsabilização solidária entre sujeitos passivos, Rafael Siqueira Capim e EPP. E eu também acho o seguinte, aí a gente vai poder ter uma discussão quanto a isso aqui, que essa empresa JKB, se vocês olharem, não existe preponderância diretiva de nenhum dos 3 pessoas físicas que estão elencados aqui, esse Aldoino, Renato Siqueira e Roberto Siqueira. Então, na verdade, eu até tentei ver se existia, que às vezes é comum a gente tentar ver que é um participante minoritário, com 1% da empresa em si, que às vezes não entra na autuação, e aí a gente fica até um pouco, assim, tenta ter um tratamento diferencial pelo fato de não ser. Mas, nesse caso, eu não consegui vislumbrar essa diferença, porque, na verdade, os 3 sócios da JKP, do contrato, Aldoinho, o contrato está nas folhas 86 e seguintes, se vocês quiserem olhar. Eles são sócios em igual proporção da JKP Gráfica e Editora. É o Aldoino, o Renato e o Roberto que deu o depoimento. E o Rafael, na verdade, é o titular da EPP, né? Então, com isso aí, na verdade, não vi como afastar a responsabilidade de nenhum deles por não ter preponderância diretiva efetivamente. Então, eu mantive a solidarização de todas essas pessoas que foram imputadas aqui pela atuação fiscal. A acusação fiscal está no 693, é bem sucinta efetivamente. Então, também nego o provimento de recursos voluntários solidários com base nessa consideração final. E talvez alguém discorde, talvez todos discordem disso. Então, diante do exposto, eu voto por negar o provimento aos 2 recursos voluntários, mantendo-se o auto de infração e a imputação na forma que formalizados pela autoridade lançadora. Esse é o meu voto, pessoal. Acho que a situação está bem clara aí, agora devem ter alguns debates, efetivamente, mas é isso. É uma empresa que alocava funcionários em outra, disse que declarou em DIF valores que não foram declarados nem pagos, em DCTF, não condição de dívida desses valores, e aí o CERN é todo esse depoimento aí de que houve confissão de um dos sócios no sentido de que tudo era isso mesmo, se fazia isso, se alocava numa outra empresa, efetivamente isso aí, então é isso basicamente, que existiam empregados numa empresa e em outra, e tudo isso no sendo um MPT que verificou que tinham alguns até não registrados e em horas extraordinárias, além desse problema da contribuição patronal em si, que já tinha sido autuado, efetivamente. Mas acho que é isso, pessoal. Alguns esclarecimentos eu estou à disposição, se vocês quiserem. Eu fiquei na dúvida só essa questão da responsabilidade dos sócios, porque, assim,
existiu um ajuste doloso, né? Empresas, confusão patrimonial, enfim, uma série de fatores aí que justificam já a operação. Mas com relação à responsabilidade dos sócios, aí tem a declaração, né, de que houve um ajuste doloso dos sócios. Até para ser sincero, na verdade, o que existe? Existe a declaração desse Roberto Siqueira Caprini. Ele cita a composição e tal, mas, em verdade, declarações desses outros, assim, não há. Esse Aldoino Caprini, Renato, efetivamente, e do próprio Rafael, não há. Esse Roberto, que é sócio, efetivamente, foi aos autos do Ministério Público do Trabalho e fez aquela declaração que eu trouxe, que era tudo isso mesmo, que abria outra empresa, e que, na verdade, tudo funcionava com a J. Caprini, e que ele era sócio da empresa Rafael EPP com os dois irmãos, eu acho lá um termo, e da J. Caprini com o pai e com os irmãos. É isso. Mas todos esses sócios tinham poder de administração, porque às vezes você você é sócio, mas você não tem poder de administração. Eu vi, pelo contrato social, eu não vi nenhum tipo de assunção. A gente pode até olhar o contrato agora. Eu não vi nenhum tipo de distinção entre os sócios quanto ao exercer isso. E eles são iguais proporções. A gente pode tentar olhar o contrato na página 86. Agora, ver se tem algum tipo de preponderância diretiva. Eu até falei que não tem. Eu vou olhar até o contrato de novo, porque, na verdade, eu não olhei o contrato a fundo, assim, né? Que se a gerência fosse exercida por um deles... Assim, se a gerência fosse exercida por um deles e o outro certamente não exerce a gerência e não tiver nenhum ato no processo que indique que ele participou efetivamente e ele não tinha poder de gerência, nesse caso eu seria favorável a retirar esse sócio da responsabilidade solidária. Entendeu? Caso. Porque, por exemplo, aqui é um ajuste doloso dos sócios. Se todos os sócios têm poder de administração e a gente não consegue realmente individualizar a conduta, eu responsabilizo, como eu imagino que foi feito, todos eles igualmente, porque você não consegue identificar e todos têm poder de gerência igual. Mas constatando que um deles não tem poder de gerência e não restou comprovado nenhum ato específico em relação àquele eu retiraria. Então, a minha é só desse... Deixa eu só dizer aqui o que diz, olha só. A administração da sociedade, bem como a sua representação jurídica fora dele, será exercida por todos os sócios em conjunto ou isoladamente. Autorizado o uso do nome empresarial, não somente os negócios que dão respeito à sociedade, podendo otorgar procuração a terceiros, como para gerir a empresa, assinar os documentos, aí tem o que ele poderia fazer efetivamente. Aí vem um parágrafo aqui, olha só, que diz que todos são sócios administradores. Na sociedade, todos os sócios já qualificados na condição de sócios administradores farão jus ao renda diária mensal de prolabore. Desses itens aqui, eu entendi que não tinha preponderância diretiva de nenhum deles. Todos eles poderiam gerenciar isoladamente ou em conjunto, e todos eram denominados administradores pelo próprio controle da sociedade. Agora, eu não sei se tem alguma coisa posterior, eu não vi nada que afastasse essa questão, essa disposição contratual, entendeu? Então, por aqui, aparentemente, os três poderiam ser elencados como administradores. E nesse sentido também, se um deles, de fato, estivesse completamente fora da gestão da empresa, ele podia ter alegado em série de recursos. Olha, eu tô sócio, mas eu não tenho nenhum poder de gestão, não assinei nenhum documento, e ninguém alegou nada nesse sentido. Não, eles fizeram uma impugnação até conjunta, né? Então, acho que nem poderia ser... Só para dizer, tal sócio, não. Os solidários faziam uma impugnação e a empresa J. Caprini faz outra. Mas a impugnação deles é um pleito só, na verdade, é um recurso só. Ok. É isso que eu ia perguntar, essa questão da responsabilidade, Heitor. Porque, assim, de fato, a gente não pode estar olhando apenas para o que está no contrato social, a gente tem que estar buscando o que aconteceu de fato, buscando conteúdo, até porque é possível até responsabilizar, eu penso assim, sócio de fato, gestor de fato, dono do negócio de fato, que não esteja no contrato social. Então, se você vai olhar para o contrato social e ver que os sócios laranja, digamos assim, vamos dizer assim,
são meio a meio e eles dois exercem a administração, mas está provado que, na verdade, quem exerce é uma pessoa que nem lá está, ainda que essas duas pessoas estejam registradas como gestores, eu não vou responsabilizar em trazer eles para o 135, muito menos eu vou trazer para o 124.1, e sim esse dono do negócio, na verdade. Mas aí tem que ter uma defesa específica, ele tem que demonstrar que, né, isso não houve, né? Não, o que ele diz é o seguinte, que não foram apontadas as causas que levariam à subsunção a 135. Essa é que é a argumentação dele, efetivamente. Ele não fala efetivamente que não é. Ele diz o seguinte, para ninguém houve nenhum tipo de prova que mostrasse as condutas com atos de infração à lei, efetivamente. Esse é o argumento do contribuinte. Esses argumentos é complicado você estar individualizando conduta. Eu já até pensei assim no passado, mas quando você faz individualização de conduta e você tenta equiparar ao que o direito penal disciplina, é complicado você, num arranjo orquestrado desse, você exigir de uma fiscalização uma prova que é quase impossível, né? Uma pessoa deixar um rastro tão grande para você sair individualizando. Mas você deve trazer indícios, né, também que para identificar quem é o agente, sob pena de você pegar todo mundo que está lá e colocar como agente. Aí é prova, né? Essa questão de ônus da prova. A fiscalização, ele trouxe como prova da participação das pessoas apenas o fato da existência do contrato social. Como é que... e houve aquele depoimento onde, na verdade, a menção pelo depoente de que os irmãos e o pai faziam parte da empresa, mas a menção, ela, na verdade, é assim, olha, eles participam junto comigo do empreendimento. Tem esse outro elemento, o depoimento dele, que ele diz que cometeu os ilícitos, que teve empregados, que tinham empregados na empresa A e na B, e olha, mas ele não diz nem que sim, nem que não, entendeu, doutor Daniel? Ele não diz, na verdade, não, meu irmão participou, nem participou. Ele diz, olha, essa empresa sou eu e meu irmão, que põe o nome do meu irmão, e essa outra empresa sou eu, meu pai e meus irmãos, a JK Primes. E parece que, na verdade, que é o mentor de tudo isso é o tal do Roberto, né? Ele que foi lá, o depoente é ele. Não, e o que é o mentor disso tudo aí, sim, aí é uma suposição, não é uma presunção, porque às vezes a gente faz a confusão de suposição e presunção, o que o contribuinte está alegando é a questão da suposição, presunção não é isso, presunção é você fazer prova de um fato, sendo que você faz a prova de forma indireta e colhe fatos diretamente provados, né? Aí, de um fato conhecido para levar um fato desconhecido. Esse fato desconhecido que ele é indiretamente provado, mas o conhecido é diretamente provado. Mas suposição é coisa diferente isso aí. É como se fosse uma loteria. Mas eu tenho outra dúvida com relação... mas com relação a isso aí. O que foi que trouxe ele... O fiscal se apoiou nesse depoimento do Roberto, do contador. Essa foi as provas que ele trouxe, mais o contrato social. Na verdade, essa foi iniciado com base nesse excerto do processo do Ministério Público, e os elementos de prova são todos desse processo. E o CERN, aí tem uma questão de cadastro de empregados, que não dizem respeito a essa questão que o senhor está tratando. Tinha a empregada João Batista Fernandes, tem o contrato social, assim, mas basicamente é o depoimento e o contrato social, para fins de solidariedade, são esses elementos principais. E tudo oriundo do processo do MPT. São 60 páginas. Eu entendi. Eu até acompanharia você pelas conclusões com relação a essa questão da responsabilidade, porque caberia a essas outras pessoas, né, por mais que eu tenha a impressão, mas caberia uma defesa específica delas, né, demonstrando o seu desconhecimento de toda essa operação aí, do seu afastamento. Porque a gente não deve estar só trazendo a responsabilidade pela mera menção em conta social. Mas, enfim, esse é um ponto. Outro ponto é com relação... Eu até também concordo com isso, que só conta social, mas é que nesse caso eu acho que está um pouco no limite, né? Porque, ao mesmo tempo, você sabe que a coisa ocorreu e não sabe
se deveria ter sido excluída essa pessoa ou não, e pelos depoimentos, eles poderiam estar envolvidos de alguma forma, entendeu? A alegação da autoridade fiscal não tem como eu faltou uma participação maior de defesa, né? Nesses responsáveis. Heitor, outra coisa é com relação ao agravamento. Uhum. O agravamento, eu estou também com uma ponderação. Uhum. Você tá acolhendo pelo argumento objetivo, está lá previsto, mas você comentou que teve várias intimações, 7, 8 intimações. Então nós fomos 4 a 34. Vocês querem ver? São vários, são 6 ou 7 o contribuinte termos. Esqueceu, não atendeu, virou as costas, ou atendeu de forma. Não atendeu nada, não respondeu nada. Não tem nenhuma resposta. É assim, como é que é essa sequência dos 434? Vou até correr aqui para o senhor ver. Termo de início, aí tem um AR. Aí o que acontece? Termo de reintimação. Aí tem nova comprovante de recebimento, que é aquele do fiscal. Aí se tira um extrato de CNPJ. Aí, novamente, aí tem um novo termo. Termo de reintimação novamente. 3, já. Novo AR. Nada respondido. Novo termo, novo AR. Novo termo, novo AR. Novo termo, novo AR. Novo termo, novo AR. Essa sequência dos 434. Sem uma resposta do contribuinte. E todos os ARs carimbados com recebimento. Não tem nenhum devolvido por não achar ou nada, efetivamente. E aí, no final, tem até um termo, efetivamente, olha só, que é onde ele cita todos, a ciência, 23/4, 13/6, 2, 13/7, 3, 31/8, 4, 6/10, 5, 24/11, 6, 12/11, 7. São, além do termo de início, tiveram 8 reintimações e que nada foi respondido. E o contribuinte alega que não teria recebido, né? Mas tem os ARs aqui com uma data de entrega pelo correio e assinatura de um recebedor. No endereço da empresa. Do CNPJ. Cadastrado na Receita. Do CNPJ, sim. Tem até uma cópia, até aqui que se tirou, uma cópia do CNPJ, então, da empresa. Exatamente. Ele disse que não recebeu. Aqui, o Manuel Marques Fernandes, você pode ver que todos os endereços aqui estão certinho. O Manuel Marques Fernandes, 650. Exatamente. Entendeu? Tem alguma assinatura? Não é? Os ARs estão com assinatura? Estão com assinatura. Assinatura do recebedor. Isaías Gomes, que na verdade é aquele contador, né? Não é? É o Isaías Gomes. O contador acho que recebeu. Aí tem um que é Marion Rodrigues, que eu não sei, não, Marco Rodrigues, mas todos têm assinatura com o recebedor. Não houve recuso em nenhum momento. Aí tem um outro, tem assinaturas diversas, né? Acho que até tem um que é até aquele contador. Diego Ribeiro, mas todos têm recebedores, sim. Assim, esse Diego recebeu mais de um, eu acho. Bom. Agora, é verdade que esses elementos aí já estavam com a fiscalização, né? Foram usados para a autuação. Porque tem gente que acha que não há prejuízo, não cabe o agravamento. Eu não sei como é que é o posicionamento de cada um de vocês a respeito disso. Eu já enfrentei posicionamentos diversos aqui, eu acho que isso é objetivo, mas é por isso que eu levantei essa questão também, porque... Normalmente a gente não agrava, bom, pelo menos pelo que eu me lembro, a gente não agrava simplesmente pelo contribuinte não responder as intimações. Mas é claro que a gente analisa o caso a caso, né? Eu não sei, mas a situação é essa, o agravamento é baseado nesses 8 ARs aí que estão assinados e não foram em nenhum momento respondidos pelo contribuinte. Essa questão do agravamento, eu estou com o Bianca, a gente vê caso a caso, que às vezes a fiscalização entende porque ele pediu A e B, aí o contribuinte diz, olha, estou dando A aqui, mas ele não está virando as costas, ele está tentando até colaborar com a fiscalização e está atendendo, mas às vezes o auditor pensa não, ele aplica a multa de forma objetiva, porque você não atendeu B, eu estou aplicando, está aqui na linha, e é bem isso que você está inclusive defendendo, né, Heitor? Que a aplicação é objetiva mesmo, e a gente analisa realmente o caso a caso,
No caso aqui em questão, parece que 8 AR e você, no endereço que é da empresa, e você não responder nenhuma vírgula, eu acho que está configurado sim o agravamento. Por outro motivo, né? E até ele tenta entrar para outra linha de argumentação, né? Vocês sabem que eu reportei, que era que teria que ter sido pessoal a intimação. Não. Aí você está naquela teoria da aparência, né? Tão defendida e consagrada no STJ. Mas, enfim, eu estou pronto para votar. Não sei, Giovana, quer alguma coisa? Não? Bom, pessoal, então eu estou votando por negar provimento ao recurso, então eu vou colher os votos, é a doutora Giovana. Eu acompanho o relator integralmente. Na verdade, eu estou afastando a preliminar de nulidade, né? Tem os preliminares de nulidade aqui, os preliminares levantados de nulidade, estou negando provimento ao recurso, é isso. Então, a doutora Giovana acompanha, né, doutora Giovana? Doutor Dornelas. Eu me manifestei já. Presidente, eu vou acompanhar o seu voto. Pelas conclusões. Né? Não. O seu voto, com relação principal, com relação preliminar, na íntegra, certo? Eu vou apenas ressalvar as conclusões na parte do agravamento, que você entende com essa aplicação objetiva, né? E vou ressaltar também a parte da responsabilidade, tributária. Eu não vou nem fazer distinção do 135.3 e 121. Eu vou... Tá bom. Então, o senhor acompanha a negativa de provimento, mas pelas conclusões quanto ao agravamento e quanto à responsabilidade solidária. Isso, né? Tá bom. Doutor Lisandro. Acompanhe o relator, presidente. Doutora Bianca. Eu vou abrir divergência somente em relação ao agravamento. Tá bom. Nos demais itens eu acompanho. Doutor Lucas. Eu, até no meu voto que a gente tratou sobre que tinha Perlecomp, tinha agravamento da multa, um dos pontos que eu até comento lá é que a questão não seria só uma má-fé do contribuinte por não responder às intimações, né? Eu vou ficar junto com a Bianca, então, na divergência, só nessa questão da multa, do agravamento. Tá bom. Então, pessoal, ficou... Acho que vai ficar assim. Presidente, antes de procurar um resultado, só quero entender um pouquinho a Bianca. Essa questão do agravamento, Bianca, sua posição, está aprovado nos autos que existiram 8 AR, então, concretamente, sem resposta no endereço constante no CNPJ. Nos dados no CNPJ da Receita. Só para entender um pouquinho, porque de repente eu posso, antes de proclamar, lhe acompanhar ou continuar como eu estou. Na verdade, essa questão do agravamento por falta de resposta à intimação, eu já vi alguns casos, eu acho que às vezes o contribuinte não tem o que responder, ele está errado e prefere não responder, ele pode se calar, né? Ele não é obrigado a responder uma intimação, né? Não tem nenhuma lei que obrigue você a responder uma intimação fiscal. Então, principalmente nos casos em que talvez ele é melhor do que inventar uma desculpa, inventar uma mentira, ele preferiu se ausentar. A gente não tem que fazer prova contra a gente mesmo, né? Então... Não, mas existindo um artigo específico falando da falta de atendimento, porque aí a gente interpreta essa questão da falta de atendimento, né? Interpreta, mas a pessoa não atender está de forma objetiva, na lei não? Acontece o seguinte, na lei, eu acho, até vou esclarecer, até pode ajudar, fala em prestar esclarecimentos, aí começa a se discutir se esse prestar esclarecimentos, tem gente que interpreta até, assim, sendo bem transparente aqui intelectualmente, que esse prestar esclarecimentos, ele não abrangeria efetivamente as situações em que o contribuinte deixa de prestar informação que seria contrária a ele. Exatamente. Eu não tenho nada a esclarecer.
Então, ele não deixou de prestar esclarecimento. Ele só está dizendo assim, olha, esclarecimentos- você que investigue e ache as informações. Ele está dizendo que não vai ajudar a fiscalização a fiscalizá-lo, né? Porque normalmente ela está pedindo informações. Normalmente, quando o contribuinte está de boa fé, não tem nada para esconder, não tem uma infração, ele presta as informações, esclarece e acaba ali a fiscalização. Tem caso que o contribuinte, opa, e agora? O que eu vou falar? Melhor não falar nada. Então, assim, normalmente, eu não agravo por conta disso. A não ser, eu acho pior quando o contribuinte ele dá uma informação errada, quando ele tenta levar a fiscalização por outro caminho que não mente, sabe? Assim, quando tem um embaraço, quando ele tenta bagunçar, mas no caso ele só se absteve, ele falou, não vou responder. Então, eu conheço essa discussão, o que eu entendo é o seguinte, eu acho que embaraço a fiscalização já é outra coisa, né? O que eu entendo eu tenho voto, inclusive, assim, lembrei. A lei fala em prestar esclarecimento. Quando você não presta esclarecimento, quando você não atende a intimação, e já é uma causa que leva, por exemplo, uma presunção de omissão, quando esse ato ele já é penado, por exemplo, de outra forma, pela própria indicação, que ele já faz parte de uma hipótese que vai permitir que o fiscal lavre o auto de infração, eu não aplico, né? Mas aqui houve uma apuração direta, né? E o fiscal... Eu vou continuar, presidente, com o meu voto, eu vou acompanhar integralmente, ressalvado as conclusões, e agradeço a Bianca pelo também esclarecimento. Tá. Posso proclamar, pessoal, mais alguma dúvida? Bom, então eu acho que ficou por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. O doutor Dornelis acompanhou pelas conclusões quanto ao agravamento e quanto à responsabilidade solidária. Vencidos os conselheiros Bianca e Lucas, que davam provimento parcial para afastar o agravamento da multa. É isso, não é? Exato. Então, pessoal, julgamos o 101. Depois, quando eu passar, vocês dão uma olhadinha, porque ficou um dispositivo maior, tem essa questão, mas eu acho que está ok, acho que é isso mesmo. Então, agora, doutor Dornelis, passando para o 102, é só, até para a gente saber se o 102 vai ser o resultado para quem está anotando, 103 até 142. Então, é o 102, doutor Dornelis, resultado idêntico para 103 a 142, pode relatar. A recorrente é Cleartech Limitada, é um processo de perder compra também. Certo. Bem, a recorrente efetuou pedido de restituição através de perder compra, meio do qual indica como crédito pagamento indevido a maior do imposto de renda retido na fonte. A autoridade fiscal indeferiu o pleito sob a justificativa de que o pagamento de cada teria sido alocado, né? O contribuinte apresentou manifestação alegando em síntese que efetuou remessa para a empresa Neustar. Por isso, Lisandro, que eu confundi aquela questão lá da pessoa física, porque tanto processo, aqui sim é aquela questão da incidência de imposto de renda exclusivo na fonte, né? Então, ela efetuou a remessa para a empresa Neustar International Services, situada nos Estados Unidos, para remunerar serviços que lhes são prestados. Sujeitou-se à incidência do imposto de renda exclusivo na fonte, na alíquota de 15%, calculou o imposto de renda de forma incorreta, pois incluiu o valor do imposto devido na sua própria base de cálculo. Então, segundo a recorrente, é o seguinte: em vez de enviar a beneficiária Neustar o valor da remessa líquida do imposto de renda retido na fonte, remeteu o valor bruto sem a dedução do imposto retido. Informou erroneamente o valor bruto da empresa, ou seja, foi informado o valor bruto da remessa acrescido do valor de imposto de renda retido na fonte, utilizando o cálculo por dentro. E, posteriormente, a Neustar devolveu o valor que lhe foi remetido devidamente durante o período de 2008 e 2010, através de 2 remessas, aí juntou documentos. A DRJ não acolheu as alegações da contribuinte em sua ótica em razão de não existir o desconto do imposto de renda no momento do pagamento do crédito
a base de cálculo deveria ser reajustada para considerar o valor efetivamente transferido ao beneficiário, concluindo assim por inexistir valor recolhido indevidamente ao maior. Se ainda acorda recorrido, a recorrente apresentou vários documentos aqui. Aí eu vou ao voto, eu estou, na verdade, encaminhando pela resolução, pela condução que a gente vem dando aqui no colegiado em casos semelhantes. Eu recepciono os documentos, certo? Então, na conversão do julgamento de diligência, qual é a justificativa? Conforme relatado, a recorrente alega ter incorrido erro quando elaborou incorretamente o cálculo para apuração do imposto de renda retido na fonte incidente sobre remessas para o exterior, assim como informou equivocadamente a corretora de câmbio o valor da referida remessa para fim de emissão do contrato de câmbio e, com isso, remeteu valores a mais à beneficiária Neustar. Desse modo, ao invés de enviar a Neustar, beneficiária, o valor da remessa líquida do imposto de renda, a líquida de 15%, remeteu o valor bruto, sem a dedução do imposto retido na fonte, devido, e recolhido pela recorrente, assim como pagou a mais o imposto de renda retido na fonte de tudo erro cometido para a apuração do tributo. Para provar o crédito postulado, fez constar aos autos documento que revela que a Neustar providenciou a devolução do valor que lhe foi remetido indevidamente, bem como trouxe recurso de documentos contábeis que sustentam sua pretensão. Para comprovar suas alegações e recurso, faz juntar os seguintes documentos. Aí, 2 correspondências em inglês, uma elaborada pela Neustar, pela recorrente, e outra pela Neustar. Ordem de pagamento recebida da Neustar. Aí bate o valor, né? $894 mil. Livro razão de 1/7 de 2010 de contas contábeis, está aqui as contas, com constituição do conta a receber. Livro diário, tá aqui. Livro razão, demonstrativos dos precitados lançamentos contábeis, então ele faz uma ligação, né, do que está lançado. Demonstrativo plano Excel, já anexado, esse sim, aos autos em formato PDF, detalhado do débito tributado de imposto de renda sobre a remessa de Neustar, efetuado o período. Enfim, ele trouxe esses documentos aí. E o contrato de câmbio também, que já estava nos autos, ele trouxe de novo. Então, no caso, o SPEC, de fato, deve exigir do contribuinte que apresente os registros contábeis e fiscais, outros elementos consistentes de prova, para dar respaldo ao erro de fato cometido quando a elaboração dos cálculos. Então, admitir esse documento, o honorário de juiz não se manifestou, por essa razão, conduz meu voto no sentido de converter o julgamento em diligência. Essa é a minha Alguma voto. dúvida, pessoal? Algum esclarecimento? Debates? Não? Então, vou ler os votos. A doutora Giovana, Eu acompanho o relator. doutor Lisandro, Foi o relator. doutora Bianca, Acompanha também. doutor Lucas. O relator. Eu também vou acompanhar o relator. Então, item 102 da pauta da Cleartech, converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Esse resultado se reproduz por 103 a 142. Então, vamos agora para o 143. Acho que agora a gente muda um pouco de... Ainda agora, muda de assunto, né? Na realidade. Então, doutor Dornelles, ainda é a sua relatoria, mas agora o assunto é imposto de renda na fonte, apuração reflex, recorrente é Organização Educacional Carlos Chagas Filho, número 143 da pauta. Deixa eu puxar ele aqui. Eu peço que não abre ainda, peraí, viu?
Se alguém abriu, feche. Pronto, eu abri. Ele não está numerado, presidente, mas ele está lá no finalzinho. Dá para abrir. Depois eu numero, para ficar no padrão. Pode abrir, viu? Esse aqui é um processo diferente do que nós julgamos normalmente. Abrir aí. Abrir de novo, né? Trata de autoinfração relativa à apuração do saldo devedor de crédito tributário. Tributo, fonte, código 0561, no valor de R$ 189,00, fato gerador em agosto de 2008, e a fonte, código 5963, no valor de R$ 30.879, fato gerador 30/11/2008. Ambos declarados em DIF e não extinto pelo contribuinte. Foi aplicada a multa de 75%. O sujeito passivo também foi... A infração também recaiu em sujeitos passivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sujeitos passivos, pelo artigo 124.1 do CTN. Interesse comum. Mas aplicou a multa de 75. Enfim. Essa é a autuação, presidente. Seu relatório. Indo por voto, eu entendo que há de se dar razão ao contribuinte. O contribuinte não recolheu em DARF esses valores. Ele tinha uma ação trabalhista e nos autos daquela ação ele fez o depósito no valor que o juiz determinou que ele fizesse. Veja que o juiz disse que ele para depositar o valor de 30.342 a título de imposto de renda. Está aqui nas folhas 249 dos autos, eu trouxe aqui, ó, lá na frente, exatamente a decisão do juiz falando para ele depositar, tendo em vista a concordância do autor com a conta da ré e após devida análise, reconhece como corretos os cálculos, homologando e fixando um débito de 136.000. Aí destacou aqui 30.000. R$ 8.7919, né? Está aqui, da folha 268, o depósito que o contribuinte faz do imposto de renda. O que aconteceu foi o seguinte: na verdade, eu estou acompanhando, eu estou dando razão ao contribuinte. Eu citei uma parte aqui da defesa que a patrona explica o que aconteceu. Equivocou-se a fiscalização mencionar que a empresa impugnante reteve o valor de imposto de renda e não repassou o fisco. Inicialmente, façamos um breve relato do processo trabalhista. Então, tinha um processo trabalhista e ele fez esse pagamento no bojo desse processo. A folha 1.360 do processo trabalhista, essa folha 1.360, gente, é exatamente a folha 249 do nosso processo, certo? Que está aí juntado. O juiz homologou os cálculos, sendo que o valor de 30.342 relativo ao imposto de renda será deduzido do crédito do autor, senhor Lindolfo. Determinou-se no mesmo despacho que, por ocasião da liberação dos valores, aqueles relativos ao tributo seriam transferidos diretamente ao órgão responsável, através de guia de retirada expedida pelo juízo. Após efetuar diversos depósitos da ação trabalhista, a empresa impugnante do processo depositou o saldo remanescente de R$ 85.000,
sendo que deste valor especificou a quantia de 38,79, relativa ao imposto de renda, conforme posso referir na própria guia de depósito, campo 10. Aqui vale esclarecer que foram depositados 38,79 e não 33,42, em função da atualização do período transcorrido entre o despacho e a data do depósito. Mais adiante, nas folhas tais, o juiz trabalhista retificou, em função do erro material, os valores dos tributos para que constasse aquele da conta homologada. Na referida conta, conforme pode-se observar nas folhas 13 e 27, o valor do imposto de renda era 26,382, soma de 25,879 mais 802, que corrigido chegou ao valor de 26.834. Ainda no referido despacho, ocorrido em 22 de abril de 2009, o juiz julgou extinta a execução e determinou a transferência dos valores dos tributos à União. Posteriormente, em 11 de janeiro de 2011, o despacho de folhas tal, o magistrado solicitou à Secretaria de Informações acerca da transferência dos tributos. As folhas tais foi anexado o extrato do Sistema de Informação do Banco do Brasil, emitido, onde consta o seguinte pagamento, dada a redenção e o pagamento de 27.721. Portanto, a fiscalização se equivocou quando afirmou que o repugnante reteve e não repassou. Então, eu colei algumas coisas aqui que eu trouxe, que eu vi dos autos. Nas folhas 268, que me faz prova do depósito, está aqui, do 3879. Enfim. Aqui está, no finalzinho aqui, que eu coloquei aqui, está a folha do processo, que mostra que a emissão do documento pelo BB, recolhendo o valor do fonte, que o juiz retificou, diminuindo um pouco, conforme mencionado no recurso. Assim, diante do exposto, eu voto por dar provimento ao recurso para cancelar a exigência do crédito tributário. É assim como eu voto. O que eu estou tentando olhar aqui, por que a DRJ não aceitou esse comprovante? Porque só está em discussão esse valor dos 30 mil, né, doutor Renato? Porque a DRJ já exonerou os R$ 139 e a responsabilidade solidária já foi também. Isso. Estou querendo entender por que eles disseram que esse valor não é bom. Não há nos autos do processo prova do recolhimento dos valores ao fisco federal da extinção no crédito tributário. Ponto. Código 5963, 38979, enquanto não extinto pelo contribuinte. Ele disse que não teria prova. Mas o contribuinte trouxe esse CIS-BB também, né? Isso. O que eu estou achando que pode ter acontecido é que o valor da retenção não foi transferido para a conta da União. Não sei nem se esse procedimento aqui, como foi feito, em termos do depósito trabalhista, não devia ter sido feito um depósito judicial em DARF, o código específico de direção à União, depósito judicial. Então, assim, que o contribuinte, né, pagou, ele pagou. Agora, eu não sei se esse valor foi transferido para conta única da União, entendeu? O contribuinte está sendo acusado que reteve e não repassou, né? Então, aqui eu estou dizendo que ele não reteve, não. Na verdade, Mas tem prova, mas você tem a comprovante aqui, Giovana. Não, eu acho que o que está se dizendo é o seguinte, que, na verdade, esse valor não veio para a União, né? eu não sei se seria o caso, inclusive, de baixar em diligência até para a unidade de origem verificar isso aí
E, se for o caso, dizer, não, beleza, o contribuinte pagou e a Receita Federal providenciar junto à instituição financeira o repasse dos valores, entendeu? Será que isso aí não seria uma execução lá na DRF? Apesar, porque assim, está a discussão aqui se ele reteve ou não. Estou dizendo que não reteve. Vai para lá, quando ele for executar isso aqui, ele vai Ele vai oficia ver que lá, o banco não repassou. não repassou e solicita o repasse. Porque não está com contribuinte. Não tem razão de manter um auto desse. Mas sabe o que acontece? Esse depósito judicial trabalhista aqui, a Receita Federal não tem nem condições de confirmar. Entendeu? É como se fosse assim. Mas aí, Giovana, Acho aquela questão que até em outro processo você comentou, Douglas, é o procedimento interno entre os órgãos da União, né? Que o contribuinte, ele fez a parte dele, né? pois é. Mas aqui eu acho que dá, Giovana. Obviamente eu vou. Aqui está a raiz, né? O caule. Eu vou colocar as flores aqui ainda, obviamente. Vou deixar explicar e posso colocar, que é um dado de origem. Nem Deixa eu precisa dar uma dizer isso, olhadinha né? o que a DRJ argumentou. Foi o que o presidente falou. Ela só disse que não encontrou e ponto. O documento. Nem encontrou, nem tinha como encontrar, porque não está no sistema da Receita, não. Diz que houve uma retificação da RAIS, passando de 2030 para 342, que ela depositou 27 mil efetivamente e passou para 26 mil efetivamente. Era 23 mais 802, corrigido a 26 então. Aí ele diz o seguinte, que a fiscalização tinha que ter diligenciado junto ao processo trabalhista para fazer sua conversão em renda que deveria ter sido feita. Já visto. Sua limitação no contribuinte. Bem, eu estou convicto que os processos não devem permanecer quanto contribuinte.
Pelo que eu estou vendo, Heitor, ele limitou-se o seguinte: não achei no sistema da Receita, não vi essa transferência, então eu nego, independente, digamos, de um eventual erro da Justiça do Trabalho. Esse excerto aqui, doutor Nelson, que traz esse valor que não tem nada de dedução de IR, ele é do contribuinte? Qual? É o contribuinte. Relativamente ao IRF 5936, o contribuinte reteve do beneficiário. Essa é cheia do recurso contribuinte, Tá. O que acontece é o seguinte, né? Pelo que está aparecendo aqui, realmente se pagou o beneficiário sem reter a fonte. E na verdade, aí ele traz uma comprovação aqui que a fonte teria retido, mas aí ao mesmo tempo tem um recolhimento aqui que diz que nada foi retido do beneficiário, né? O que é bem confuso, né? Na realidade. Porque, veja bem, esse valor aí, o beneficiário poderia compensar, né? Esquecendo essa questão que a gente está discutindo aqui, aí ele diz o seguinte: olha, com a solução de pagamentos, nenhum recolhimento foi efetuado neste código. Aí, até, na verdade, ele até trouxe uma coisa que é até um pouco contra a tese dele, né? A favor, não contra a tese dele, mas a favor da tese da RJ, de que não teve retenção mesmo. O que ele está falando, presidente, é que não foi efetuado via DARF. Não foi efetuado via DARF. O fonte. Ele falou de forma que tá confusa mesmo, mas eu entendi aí, quer dizer que não foi efetuado via DARF. O que Giovana disse que, assim, se tivesse feito um DARF, utilizado o código X, aí ia para as cofres da União tranquilamente. Agora, aí eu pergunto, o contribuinte vai ser responsabilizado por um erro que ele não tem como gerir? É igual a questão lá do R-Fonte também, lá atrás. Na verdade, o que a DRJ disse foi: não achei o comprovante do pagamento lá do DAF dos 30 mil. Ele mostra que fez um depósito judicial trabalhista e que o banco, quando repassou lá para o empregado, repassou com desconto do imposto de renda. Isso. E está aqui, imposto de renda retido, ou seja, o banco, ao efetuar o pagamento da ação trabalhista, pagou com a retenção, ou seja, houve de fato a retenção. Sim. Eu estou convencida de que houve a retenção, certo? Então, assim, e a retenção não foi o contribuinte que chegou e repassou o salário, a verba trabalhista para o empregado, fez a retenção e não recolheu ao cofre público. Esse pagamento da verba trabalhista foi feito em ação trabalhista. Então, não dá para dizer que o contribuinte reteve. A retenção, na verdade, foi feita pelo Banco do Brasil, né, nos autos da ação trabalhista. Então, assim, houve a retenção e não houve uma apropriação indébita, porque se o contribuinte tivesse pagado ao empregado, tivesse feito a retenção e não tivesse recolhido para a União, é a apropriação indébita, né? E aqui a gente vê, houve o pagamento, mas já foi tudo no alto de um processo trabalhista. E o contribuinte, nos autos do processo trabalhista, ele fez o depósito da rubrica referente ao imposto de renda. Então, o que eu acho aí é uma questão da Justiça do Trabalho não ter repassado esse valor. É a mesma coisa quando a gente vai receber um precatório, que já recebeu o precatório lá na Caixa Econômica, você recebe o valor líquido, a Caixa Econômica te dá um extrato desse aqui, informando que já houve a retenção do imposto. Então, houve a retenção. E essa apropriação desse valor, se houve uma apropriação indébita, não foi por parte do contribuinte. O contribuinte botou à disposição da Justiça. Então, eu acho que talvez o que a gente esteja presenciando aqui seja um problema entre o procedimento ali na Justiça do Trabalho e o repasse desse valor para os cofres da União. Que aí também eu acho que o contribuinte não pode ser penalizado. E aí eu não sei se seria interessante, porque assim, isso é o que eu estou entendendo também, né? Talvez uma diligência, até porque assim, o que eu entendo do sistema de cobrança da Receita Federal, talvez um funcionário da Receita que lide com essa questão todo dia, entendeu? Pudesse dar uma explicação melhor para a gente, porque, né, a gente estaria talvez até atestando um erro aqui do próprio Banco do Brasil da Justiça do Trabalho.
E aí também é muito grave isso. Então, assim, talvez, ao invés de efetivamente reconhecer essa questão de que não é procedente, digamos, a autuação, seria pedir um esclarecimento, assim, a diligência para esclarecer. Se o contribuinte fez o depósito à Justiça do Trabalho, por que isso não está disponível para a União? Houve um erro por parte do contribuinte da Justiça do Trabalho, do Banco do Brasil, eu não estou segura. Entendeu? A questão é o seguinte, eu né? estou seguro que assim, você está se preocupando em uma fase que, assim, de execução. Talvez Na porque verdade, não, Dornella, sabe por quê? Porque talvez, como eu também não entendo muito bem do recolhimento lá no sistema trabalhista, eu não sei até que ponto o erro na forma do recolhimento também não foi do contribuinte. O contribuinte devia ter recolhido pelo DAF e fez o recolhimento lá por aquela guia. E aí aquela história, quem paga mal paga 2 vezes, quem paga errado paga 2 vezes. Será que quem deu causa a esse erro foi lá a Justiça do Trabalho ou o contribuinte recolheu na guia errada? Se o contribuinte recolheu na guia errada, eu também não posso dar esse prejuízo para a União. E eu não tenho certeza disso. Entendeu? Eu estou insegura com relação a isso. Ele recolheu naquela guia lá da Justiça do Trabalho. Era para ele ter feito aquilo ali ou recolhido o DAF, depósito judicial? Entendeu? Quem deu causa ao erro foi o contribuinte? Eu não sei. Eu estou na dúvida. Mas a acusação, Giovana, é que ele reteve e não pagou. Essa acusação não subsiste. Mas se ele pagou errado, ele não pagou. Se ele pagou errado, é como se fosse assim, olha, você reteve e não pagou. Aí ele está dizendo, não, eu paguei, mas eu paguei não em DAF, eu paguei, errei a conta bancária e paguei na conta do vizinho. Eu vou aceitar isso? Eu vou atrás do vizinho? A questão aqui é porque ele pagou para a Justiça do Trabalho, ele recolheu na guia da Justiça do Trabalho. Você está considerando, isso é tudo União, isso é tudo federal, então que a Receita Federal se acerte com a Justiça do Trabalho. Eu gostaria de entender um pouco melhor de quem foi o erro. Entendeu? Eu acho que esse pagamento já estava disponível na DRJ, não já? Né? Ele já tinha informado na época da impugnação, né, na manifestação. Ele informou na DRJ, a DRJ disse, não veio para a União, esse pagamento não veio para a União, ele não quer nem saber como é que foi, de quem foi o erro, ele não chegou e disse assim, olha, isso aqui não está na conta da União, porque você recolheu na guia tal, e deveria ter sido recolhido pelo DAF Depósito, no código do 7, normalmente os depósitos judiciais começam com código 7 na Receita Federal. Então, assim, ele não afirmou o erro do contribuinte na forma do recolhimento, ele só disse o seguinte, se houvesse retenção, esse valor era para eu localizar no sistema da Receita Federal, não veio para mim, não teve. Foi isso que ele disse. O que eu acho aqui é o seguinte, né? O cerne da questão é saber se a gente vai aceitar esse CIS-BB aqui como prova ou não, porque, veja bem, o doutor Orel eu acho que tem um pouco de razão no seguinte, né? Se houve algum tipo de problema do débito da conta onde estava o depósito judicial realizado para transferir a receita, o contribuinte não poderia fazer nada, ele depositou em juízo, o juiz depois ele que diz, olha, desse valor aqui, Banco do Brasil, você vai reter tanto, e aí se debita numa determinada conta, por ordem do juiz, efetivamente, o imposto de renda é retido. Então, na verdade, eu queria saber que conta é essa aqui, ó, agência 28, conta débito 31023630, mas você vê que tem uma conta aqui, houve um débito numa conta que o Banco do Brasil fez, que é desse valor do tributo, e que, na verdade, teoricamente, não está mais sob a ingerência da empresa.
É a Justiça do Trabalho que debita e acredita essa conta, manda fazer depósito e debita, certamente. Entendeu? Entendeu, Giovana? Esse sistema do BB aqui está mostrando que houve um débito numa conta do imposto de renda. E essa conta não está mais sob ingerência da empresa, isso é claro. Essa conta do juiz do trabalho é que mexe na nossa conta, obviamente. E aí a gente vai dizer que não foi extinto o crédito tributário por responsabilidade da empresa, é um pouco complicado, entendeu? Porque ele nem poderia extinguir esse crédito. Estava depositado. Como é que ele ia extinguir? Ele ia pagar de novo? Ia fazer um DARF? Não poderia. A obrigação dele foi depositar em juiz e o juiz que extingue o crédito tributário. Qual seria a prova da extinção do crédito no valor depositado do Justiça do Trabalho? Esse sistema do Brasil não seria suficiente? A gente tem que... Isso aqui é o problema, entendeu? Não, a comprovação seria essa guia daqui. Essa guia, isso que eu estou falando. Só que essa guia daqui, essa guia não deveria ter aquela autenticação bancária. Aí que tá. A folha 268. Essa guia aí, na verdade, que ela está mostrando que houve um pagamento a esse Lindolfo Faleiros e que houve uma retenção que foi debitada numa conta X e que isso tudo foi por conta de decisão da Justiça do Trabalho. E essa conta deve ser a conta do depósito, onde está o depósito da empresa. Essa do débito 31027630, que é essa agência 28, aí, evento e tal, e você está sensibilizando uma conta que é do juízo, não é do contribuinte. A pergunta que eu faço é a seguinte: o que ele poderia fazer nesse caso? Ele fala, eu depositei, o juiz que libera, é o juiz que manda debitar o valor do imposto de renda na fonte. Como é que eu posso extinguir esse crédito? Não tem como provar. O máximo que eu consigo chegar é nisso aqui. Entendeu? Agora, se a gente vai querer olhar além disso aqui para ver se o crédito foi extinto, a questão é que quem está sendo imputado da não extinção é o contribuinte. Né? Aí tem isso que o doutor Nelson está falando. O contribuinte ser imputado por esse problema além disso aqui é difícil. Né? Será que ele pode ter dado causa, estou falando aí, a esse valor não ter sido recolhido diante disso aqui? Me parece que não. Eu acho difícil. Parece para mim que tinha um montante lá depositado, aí na hora que o Banco do Brasil pagou o beneficiário lá, o Lindolfo Fernandes, houve uma retenção, que foi debitada a uma conta lá que não tem nada a ver com o contribuinte, mas é conta do juiz da Justiça do Trabalho. E lembrando, isso aqui é uma auto-infração, né? Então, assim, o fisco deveria ter feito uma prova, não pegar e chegar e ver que não entrou e sair responsabilizando o contribuinte sem fazer essa prova de que, na verdade, o contribuinte deu causa. Eu estou invertendo o caminho aí, Giovana. Tá, entendi. Pode ser até tentar olhar mais a fundo esse comprovante aqui do Banco do Brasil, para ver se houve extinção do crédito ou não. Mas a questão que eu faço é o seguinte: poderia esse comprovante estar, de alguma forma, influenciado por alguma conduta do contribuinte? Eu a princípio, acho que é muito difícil. Entendeu? Aqui, a decisão da Justiça do Trabalho, fato tirador, decisão da Justiça do Trabalho, o beneficiário é o Lindolfo, que deve ser a pessoa que recebeu a rescisão trabalhista, ou a condenação lá da Justiça do Trabalho, dependência 28, Ribeirão Preto. E só para esclarecer, Giovana, não foi do meu, que eu colacionei, porque senão ia ter todo... É uma folha toda. Ele está sendo autentificado, viu? Eu fui lá, eu vi a autenticação bancária, tá autenticado, tá meio ruimzinho, mas dá para ver que tem. Não, então vamos deixar assim, qualquer coisa, a unidade de origem lá, se vir que tem alguma coisa errada no procedimento, faltou repasse, ela cobra da instituição bancária. Mas uma coisa é certa, acho que ele está tomando uma adesão acertada, porque o contribuinte não tem o que pagar, ele não reteve, não tem o que pagar, não tem como prosseguir esse processo mais. Acho que está certa a decisão mesmo. Eu também acho que, na verdade, se houve algum problema depois dessa fase, desse comprovante aqui, eu acho que não tem como imputar o contribuinte. É isso que eu acho, entendeu? Talvez eu não tenha enxergando aqui, o contribuinte pode ter influenciado esse pagamento para ele não ter vindo para a Receita Federal em algum momento. Pode ser que haja essa hipótese. Eu acho muito difícil, porque, na verdade, quando você vai receber lá na boca do caixa o valor da rescisão trabalhista, o valor que está depositado, a empresa não tem mais ingerência alguma. Quem fala o que vai acontecer com aquele valor é o juiz. Entendeu? Pague tal, retenha tal. E o banco, sim, o banco poderia ter alguma responsabilidade. O banco que é responsável pela retenção. Mas o contribuinte que depositou, eu acho muito difícil.
Por isso que eu acho que o doutor Fernandes, acho que esse ponto ele tem razão. Porque o contribuinte é o sujeito passivo aqui, né, dessa atuação. É como se ele não tivesse cumprido o dever legal de extinguir o crédito. Mas ele não tem como extinguir esse crédito, ele já depositou, o juiz tem que pagar e reter, efetivamente. E tem outra coisa, né? Eu não sei se vocês já viram esse caso, isso aí pode ser cobrado até, eu acho que às vezes, do beneficiário mesmo, né? Lá na frente, se passar o período de apuração, efetivamente, né? A gente ainda tem esse problema lá. Se você lá na frente receber um rendimento desse com retenção zero, que às vezes acontece, a gente paga no ajuste, né? Então, tem esse problema. Tem o problema que poderia ter até o beneficiário, não o contribuinte, a ser demandado dessa fonte aqui. Se caso não tivesse sido retido, pelo visto aqui houve retenção, então o contribuinte tem nada a ver com isso também. Recebeu o valor com a retenção líquida. Então, bom, eu estou pronto para votar, pessoal. Não sei se alguém tem mais algum esclarecimento. Podemos votar, então? Doutora Giovana, então. Eu vou acompanhar o relator. Doutor Lisandro. Acompanhe o relator. Doutora Bianca. Acompanho também. Doutor Lucas. Acompanho o relator. Eu também vou acompanhar o relator. Doutor Leandro, eu acho que só a única coisa que você talvez não botasse agora é dizer o seguinte: ó, emissão de documentos pelo BB recolhendo o valor de RRF. Talvez retendo, entendeu? Porque não dá para saber se além disso aqui o valor foi recolhido realmente. Só esse adendo aqui no finalzinho. Retendo, é? Retendo. Sim, claro. Entendeu? Porque aí Claro. a gente sai dessa discussão se houve recolhimento pelo banco depois ou não, porque para a gente aqui, como sujeito passivo é a empresa, não interessa. De todo jeito, eu vou formalizar direitinho, certo? Tá bom. Bom, pessoal, então julgamos esse também. Vou proclamar o resultado. É o item 143. Organização do São Carlos Chagas, então é por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário. Agora a gente vai mudar um pouco de assunto, eu não sei, depois dá para fazer esse 144, doutor Dornel? É demorado? Não, ele é simples. Agora a gente tem. O problema é que A gente ele tem passou 5 já do horário, né? Ele é simples. Quando a gente voltar, a gente pode fazer ele em 5 minutos. Tá bom, Ele é bem então simples. tá bom. Aí depois eu acho que troca a relatoria, o doutor dizendo vai fazer alguns, depois a doutora Bianca. Mas então é isso. Então tá bom, pessoal. Então vamos parar agora. No 143 foi julgado, a gente retoma no 144 em diante. Só tem um problema que eu acho que tem um 61, mas eu acho que como é vídeo gravado, a gente pode seguir a ordem da pauta normal, não vai ter sustentação oral, não. A que tem agora pendente é só a doutora Bianca, 212. Então, mesmo na sessão, eu acho que não tem prioridade nenhuma desse 161, a gente segue na pauta, e no vídeo gravado, a gente, quando chegar no 161, a gente faz. Tá bom? Então, pessoal, acho que volta, pode ser 2 horas, né? A gente volta às 2, 1h30 de almoço, tá bom? Então, só para entender, presidente, a gente vai continuar com a pauta no período da tarde, com a pauta da manhã, é isso? Sim, na verdade, sim, porque, na verdade, o que acontece? Existe um período aqui, um 161, na verdade, que eu acho que seria da tarde, que teria que tem uma sustentação, mas não é videoconferência. Então, na verdade, eu acho que a gente pode seguir no trâmite normal sem qualquer problema, porque o respeito ao período da sustentação, ele só é aplicável pela portaria aos que têm via videoconferência. Então, não tem problema da gente julgar 161, efetivamente, julgar alguns antes, efetivamente. Então, prioridade, respeito ao período da sustentação, é só para a videoconferência. Então, a gente pode seguir na pauta normal e julgar 161 no meio da sessão, só porque é vídeo gravado. Se fosse de conferência, a gente teria que julgar antes, eu acho. Efetivamente. É isso. Certo. Ok. Tá bom? Bom almoço a todos. Então, retorno às 14, né? Às 14 horas. E recomeçando desse 144, onde a gente parou. Tá bom. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até já. Isaías, pode interromper a gravação, por favor.